Salve galera, boa noite, Stefano do canal A Verdade Está Lá Fora. E hoje eu venho trazer um conteúdo especial aí para vocês, né? A minha análise, a minha versão sobre o documentário do caso O Mistério de Varginha, né? Que foi exibido pela TV Globo aí juntamente com a EPTV, dos dias 6 ao dia 8 de janeiro, né? Em 3 episódios. Então eu tive acesso primeiramente ao conteúdo pelo nosso querido ufólogo, né, Vitório Pacatini, que nos cedeu os arquivos, porém eu consegui eles pela Globoplay, né, sem a marca d'água, porque eles foram exibidos pela televisão e detinha lá a marca d'água da TV Globo. Então eu consegui o material original, né, diretamente do Globoplay, e venho trazendo aqui para vocês, lembrando que a gente postou em nosso canal, né, e teve outros canais aí também que postaram os episódios, porém foram removidos, né, reclamações da Globo por questões de direitos autorais. Então não vai ser possível a gente poder trazer gratuitamente para vocês. Infelizmente, quem não tem a assinatura da Globoplay aí vai procurar algum meio de poder assistir, mas eu vim trazer aqui a análise sobre os pontos positivos e negativos desse documentário da Globo, a minha opinião. Então, desde já eu convido vocês a se inscreverem no canal, a deixar seu like. Agradeço a galera aí que durante esses 3 dias se inscreveu bastante. A gente ganhou aí mais de 100 inscritos, né? E teve muita curtida, muito comentário, mas infelizmente a gente acabou perdendo aí os vídeos do canal. Então, para eventuais problemas futuros, a gente resolveu não postar mais, inclusive a chamada do EPTV também. Então vamos trazer aqui para vocês. Eu tô aqui com os episódios 1, 2 e 3, né, os quais eu consegui aí com marca d'água. Vou resumir brevemente uns pontos principais que eu achei e trazer as conclusões finais, e vocês ficam livres aí para comentarem também abaixo no vídeo a opinião de vocês. Então eu vou trazer aqui para vocês darem uma analisadinha. Beleza? Vamos assistir o primeiro aqui, dar uma passada rápida. E o ET de Varginha? Ó, não brinca que não, que isso é sério. Não brinca que isso não, que isso é sério. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. Segundo a descrição das... Considera que é um divisor de águas, antes e depois do caso de Varginha. De terra do café, Varginha passou a ser conhecida como... Esconderem as 2 criaturas. Lá, vai dar pano pras mangas. Então é melhor não. Inicialmente aí vocês podem ver que eles começam o documentário com cenas do caso Varginha na década de 90, com cenas do Fantástico, né? Quando apareceu a primeira vez na televisão pelo Fantástico. Então aí dá início ao documentário. Tava assim, né? Tudo, tudo aqui, né? Passando. Aí subimos aqui, nem olhando, sabe? Sei. Nós conversando, não sei o que. Ali não olhando muito, ver. Lembrando de algumas cenas aí, lembrando que algumas cenas são exclusivas. Algumas cenas antigas. Aí são as cenas atuais de hoje, como elas estão. Meu nome é Liliane de Fátima Silva, tenho 45 anos. Eu sou professora, tenho uma pós em psicopedagogia e no momento estou dando aula de reforço para as crianças. O que você viu? Ai, eu vi um bicho. Não, bicho. Calma, eu vi um bicho, assim, tinha pernas, tinha tudo normal de um ser humano. Você sempre é Liliane, a menina que viu o ET, né? Porque o povo chega aqui e quer ver a menina que viu o ET. E nós não somos mais menina, né? Valquíria, né? Conta pra mim como é que era o aspecto dele. Já não jantei, já tava assim bem estranha, tipo assim, parecia que ia acontecer algo, mas eu não sabia o quê. Um metro e
Fui à casa das meninas, me encontrei de estudiosos. 70 por resíduo. Pronto, assim, vamos lá. Pra gente encurtar um pouco, e não ficar muito extenso, até porque outros canais trouxeram análise completa. O documentário, ele se inicia muito bem, né, com o depoimento das meninas, com cenas da época, né, trazendo aí figuras importantes que fizeram participação do caso Varginha, direto e indiretamente. Então, de início, quando você assiste os 2 primeiros episódios, você teve bastante elogio do pessoal, inclusive no YouTube também, em redes sociais, em páginas. Inclusive, eu também elogiei bastante. O fato do documentário da Globo ter esses elogios foi porque eles reabriram esse caso, que é um pouco difícil da gente ver na TV aberta, falar sobre ufologia como se falava antes, né? Porém, a Globo reabriu esse caso, porque esse caso voltou com força, né? Apareceram novas testemunhas, novos relatos. E o que é que acontece? A Globo fez essa produção com base nos relatos principais, né? Em um formato diferente. Então, trouxeram o pessoal para fazer a entrevista, os ufólogos. Porém, os pontos negativos que eu achei é o seguinte: faltaram partes importantíssimas do caso, que muita gente comentou, até quem não é ufólogo ou quem não é entusiasta, mas que acompanha o caso Varginha, que gosta do tema, eles não incluíram o relato da falecida dona Terezinha, né? Que já faleceu há algum tempo. E dos principais ufólogos, eles só destacaram 2, que no caso foi o Pacatini e o Birajara, que eram os parceiros na época, né? Eles não incluíram o Edson Boaventura, e o Edson Boaventura faz um trabalho enorme pela ufologia brasileira, é um dos canais de ufologia que mais tem seguidores, que tem material bacana. Ele sempre traz diversos casos, não só brasileiro, ele vai a fundo, ele viaja, roda o Brasil todinho. Então é um cara que se dedica bastante e traz todo esse tema abordado feito de acordo com a galera jovem, ou seja, ele traz uma linguagem fácil de compreender, né? Ele traz conteúdo digital muito bem produzido, e ele traz não só relatos, como documentos, algumas coisas que são liberadas, e ele vai e prova mesmo. Ele é muito requisitado em diversos podcasts. Isso aí incomoda algumas pessoas que são céticas e outros que se dizem que eram ufólogos, que hoje não são mais. Então, por mais que a Globo ela fez essa produção, ela pecou bastante nisso. É óbvio que eles tinham que dar voz ao Birajara, pois o Birajara também foi frente na época. Hoje o Birajara mudou completamente a sua opinião, né? Ele disse que não acredita, disse que não é besteira, disse que foi leviano, né? Ele mudou radicalmente, pois ele sempre foi um cara defensor ferrenho do caso, sempre, né? Ele foi intimado também a depor. Então, desse tempo para cá, ele mudou a posição. Outro fator, né, como eu venho aqui dizendo também, que a Globo pecou, né, foi a questão de alguns relatos de pessoas que não deram credibilidade. Por exemplo, eles trouxeram o Carlos de Souza, isso aí foi muito bom. Porém, com imagens da época, existem diversos vídeos antigos no YouTube, documentários antigos, eles poderiam ter resgatado isso. O caso da dona Terezinha, que já era uma senhora de idade na época, disse que não tinha para quem mentir, e ela estava lá na varanda lá do zoológico, lá num espaço lá que é feito para confraternizações, e ela viu uma criatura similar à que as meninas viram, basicamente no mesmo período, né? Se não no mesmo dia, ou alguns dias antes ou depois, eu não me lembro bem aqui, não me recordo bem, mas foi basicamente na mesma semana em que as meninas viram a criatura. E ela jurou, disse que não estava conseguindo dormir direito, já era uma senhora de idade, não tinha para quem mentir. E outro fator também, eles trouxeram o João Marcelo, né? Que o João Marcelo ele não é ufólogo. O João Marcelo ele tem um canal ativo no YouTube,
sobre ufologia. Ele participou sim do caso Varginha, andou lá com os ufólogos da época, porém ele é mais que um entusiasta, não um ufólogo. Por que que eu digo isso? Porque você não vê pesquisas do João Marcelo. Eles deram bastante credibilidade no final do documentário. A Globo jogou um balde de água por cima do caso, né? E aí eles deram ênfase, fecharam com, entre aspas, chave de ouro, com a fala do Birajara de que o caso não existiu, com a fala do João Marcelo, que também disse que o Vittorio Pacatini teria, né? Não haveriam comprovações suficientes do caso, que o caso era muito fraco em evidências, porém é o mesmo cara que defende outros casos que não chega nem aos pés de Varginha. Então é uma contradição muito grande. E a questão trouxeram um ex-militar, né, que ninguém sabe se realmente é um ex-militar, porque tá lá, você não vê nem o rosto da pessoa, o cara dizendo que foi pago na época, R$5.000, que era muito dinheiro. Foi pago oferecido, na verdade, não foi pago, foi oferecido pelo Vittorio Pacatini para criar essa história. Ou seja, a conclusão esse documentário, ele trouxe as pessoas que participaram do caso, foi muitas testemunhas, muitas coisas, mas no fim eles quiseram dar destaque a 3 personagens, a 3 pessoas. O Birajara, ele foi importante no caso Varginha? Foi, porque ele estava lado a lado com o Pacatini, né? E o Pacatini hoje ele guarda um pouco de ressentimento, assim, porque o cara, eles passaram por muitas coisas e do nada o cara mudou totalmente de opinião, disse que foi leviano, que não acredita, que não existe comprovações, que não sei o que e tal. É a mesma coisa de você pegar vamos supor, um católico, um religioso ferrenho, e do nada o cara mudar de opinião. O cara passa um tempo sumido, muda de opinião, diz que não acredita mais em Deus, em Jesus, que não existe, que não há comprovações, e aparece aparentemente bem de vida. Então isso aí foi uma coisa que chamou muita atenção de milhares de pessoas na internet. Isso é bem comentado. O que é que acontece? Essa questão dos militares, o Pacatini sempre falou que sempre protegeu testemunhas, né, e não daria nomes por possíveis represálias que essas pessoas poderiam sofrer, familiares, uma corte marcial, o cara mesmo ali aposentado, depois de 30 anos, mas o cara falar operações que o próprio Pacatini foi intimado a depor, foram 4 horas de perguntas, simplesmente a troco de quê? De nada, entendeu? Então ele foi lá, o Birajara também foi. Então o que é que acontece? Colocaram um cara lá que, no meu ver, parece ser um figurante de novela, no meu ver, porque o cara simplesmente chegou lá sem o rosto nem nada, que ninguém sabe nem se é realmente um militar da época, né? E disse que foi isso mesmo, nada passou de uma conspiração. Ou seja, uma coisa ficou muito clara, né? Assim como sempre eles tentam descredibilizar o caso Varginha, né? Com todas essas testemunhas, a Globo ela não foi isenta, ela produziu um conteúdo bacana de início, mas no final ela jogou um balde d'água em cima, entendeu? Então quis dizer que o caso Varginha não existiu, não há comprovações, todo mundo está mentindo e o Vittorio Pacatini foi quem criou tudo isso. Ou seja, ele teria o poder suficiente de mover uma cidade, de mover polícia de fora, de mover pessoas de hospitais que deram depoimentos que não saiu nesse documentário, mas tem documentários antigos da época, você acha no YouTube, de conseguir fazer um avião da USAF entrar no Brasil, porque isso aí também eles não colocaram, eles não procuraram nenhum Edson. O próprio Pacatini falou, eles tinham material bastante para fazer um excelente documentário para o povo poder assistir e dar sua opinião. Então eles preferiram abordar ali alguns pontos mais relevantes e no final jogar o balde d'água em cima, para descredibilizar o caso. E aí o João Marcelo vem e diz assim, mas o caso ele não tem documentação, não tem comprovação. Cara, a partir do momento que esses ufólogos recentemente
vieram com novas testemunhas, vieram com documentos da época, com a foto lá que foi tirada da época, que foi mostrada em diversos podcasts, que o comando, a torre de comando, né, a torre de controle, ela foi informada de que um avião americano iria entrar no espaço aéreo sem o AVOE, ou seja, sem autorização, e era para deixar entrar. Isso aí foi justamente na semana do caso Varginha. Era um avião cargueiro muito grande. Então, todas essas informações aí, cara, não tem como os ufólogos não terem acesso se não foi alguém de dentro. Justamente foram os militares, alguns deles que resolveram depor e falar. E aí o pessoal pergunta, por que o povo não mostra a cara, não sei o que e tal. Cara, a gente vive hoje uma situação que é o seguinte, operações desse tipo, que realmente são coisas ultra secretas e vazam essas informações, se for pego os nomes, essas pessoas vão ser presas, ou até pior, né? A família pode sofrer uma represália, o cara ali pode ser preso, entendeu? Aí o povo diz, mas por que não solta a fita, não sei o que e tal. Isso aí já são outros 500. Nós não sabemos, né? Os ufólogos, pelo menos, eles não disseram que tem a fita em mãos, mas que sim tem em mãos civis, né? Que no caso seriam talvez ex-militares aposentados ou médicos que filmaram lá. Teve o depoimento do Dr. Ítalo Venturelli, que falou recentemente, agora a Globo não colocou. Então, ou seja, o cara lá, o médico neurocirurgião, renomado, com 46 anos de serviço prestado, ia vir pôr a cara a tapa e destruir toda a carreira dele por causa de uma historinha. Então quer dizer que ele também foi comprado agora, né? Foi oferecido quanto? Porque ele só veio falar recentemente. E ele falou que só veio a público falar porque ele teve uma doença, quase morreu e não queria levar isso consigo. Então esse caso é muito complexo. Assim, ao meu ver, não há necessidade de tantas pessoas relatarem coisas estranhas, né? Todo mundo, pessoas até que não se conheciam, e relatar coisas ao mesmo tempo que batem, né? A troco de quê? De nada. Então teria que ser milhões para cada um, né? No mínimo. Você pode observar aí que nos documentários antigos, que eu gosto bastante, que são os que mais têm credibilidade ao meu ver, na época, como o do Goulart Andrade, né? O Comando da Madrugada. Vocês podem analisar que eles colocaram sim a cena do pedreiro, o depoimento do pedreiro, né? E várias pessoas, cara. Então não existe. E outra coisa, vamos supor que fosse mentira. Seria um boato ali, rolava um burburinho, poderia ser que a polícia investigasse, não ia dar em nada. Mas a cidade todinha ali parou, houve movimentação de carro de polícia. A polícia é muito boa, trabalha muito bem. Se fosse identificado que fosse um mudinho ali, possivelmente iam prender ele ali, iam dizer, não, tá resolvido, foi isso aqui que as meninas viram. Não tem como, entendeu? Imobilizar exército. O exército ele tem protocolo, tem regras, o exército ele não pra socorrer anão, pra socorrer mudinho. Entendeu? Isso aí seria o caso de até a polícia mesmo ser chamada na época, se fosse mentira, né? Bombeiro, aí veio o bombeiro, captura de bombeiro. Eles esqueceram de falar que o bombeiro, quando ele foi dar o relato dele, com poucas semanas ele foi afastado, né? Todos os militares também que participaram do envolvimento. Teve militares, aqui mesmo você pode ver o Dr. Ítalo Venturelli dando seu depoimento. Pessoas da época. Conhecido na cidade, respeitado, foi diretor do hospital, inclusive. Impressionou não só a mim, mas toda a nossa equipe. O próprio produtor, né, do documentário, ele fala que o ex-prefeito da cidade falou tudo. Então, cara, não tem lógica querer abafar o caso, entendeu? Um ponto importante aqui também, esse aqui foi o episódio 3, né? Um ponto importante aqui, ó. Cara, João Marcelo se queimou total. Eu nunca, assim, particularmente, eu sempre achei o João Marcelo um pouco estranho, porque recentemente, né, ele
Ele na época ele era novinho, ele tava lá e tal, mas ele não foi um dos ufólogos que lutou ferrenhamente, né? Ele tava lá fazendo a participação. Marcos Antônio Petit, que é um cara fenomenal, extraordinário. Então assim, o cara tava lá do lado do Pacatini, do lado dos ufólogos, dizendo que tava lutando pelo que acreditava. Porém chega lá que ninguém sabe se ele recebeu algum dinheiro, ninguém sabe o que houve. E muda totalmente. Aí tem um canal lá de ufologia no YouTube, porra, se o cara não acredita, o cara nem devia ter, né? Só pra ganhar visualização lá, pegando conteúdo de outras pessoas. Você vê no rosto dele. Eu assisti recentemente um podcast aí com o João Marcelo e achei ele puta de um cara escroto. Esse tipo... Me perdoe aí o que eu vou falar, algumas pessoas, porque assim, o povo diz que o caso Varginha foi para ganhar dinheiro, não sei o que. Não, isso aí vem depois. As pessoas se aproveitam da oportunidade mesmo. A cidade tem um ponto turístico, aconteceu isso. Então isso aí são os comerciantes locais. O ufólogo ele tem o direito de fazer um livro. Quem quiser que compre, né? Quem quiser que acredite. Mas é um caso que é importantíssimo na história do Brasil, né? Aí o povo fala, mas tem a Operação Prato, que saiu as fotos, tem a Noite Oficial dos OVNIs. A Noite Oficial dos OVNIs tem os áudios, né? Operação Varginha, o caso Varginha a gente não tem imagem do céu, até porque foi uma coisa, né? Mas tem relatos, pô. Tem a foto do avião que vazou, tem os depoimentos, tem os inquéritos, tem a morte do Marco Elixerese, tem outro depoimento que esqueceram de colocar, foi do doutor que fez a necrópsia do corpo do Marco Elixerese, que recentemente veio aí em vários podcasts, inclusive deu entrevista à Globo falando que em toda a vida dele ele nunca viu um caso como esse. Então tem várias coisas, muitas coisas. Nada temos. E se eles foram... Lógico que o trabalho da polícia, do exército, eles não vão relatar o que eles trabalham, o que eles fazem. Tem coisa que o povo não pode saber, tem coisa que é ultra secreta, né? É ultra secreta. Voz modificada por inteligência artificial para não reconhecer. Se esse cara aqui que a Globo deu ibope dizendo, não, esse aqui é o ex-militar que o Pacatini falou e ele tá negando tudo. Por que o cara não deu as caras então? Pô, eu menti. Aí botaram um cara aqui que ninguém nem sabe quem é e ocultaram o rosto para dizer que foi tudo criado por um ufólogo. Ou seja, tudo foi mentira, né? Ele foi comprado. É muita conversinha, muita lorotinha para descredibilizar, né? Atitude impensada. O dia que eu conheci o Militar 2, pela primeira vez, fui apresentado por um amigo meu de infância que me apresentou a ele, que me ajudou. O Militar 3 estava junto. Quando eu conversei com o Militar 2, eu conversei com o Militar 3 no mesmo dia, período... Não tem como você saber todas as informações, né, a ponto do próprio Exército lhe convocar para uma chamada, né, como diz assim, sendo que todos os fatores batiam, né, com as pessoas da época. Ou seja, os nomes dos soldados, o que tinha tal função, o que não tinha, entendeu? Vou mostrar um pontozinho aqui que eu acho incrível aqui. São divulgados como o tigre, você vai investigar um gatinho. Pronto, isso aqui. Uma pergunta que... Isso aqui é ridículo, cara, ridículo. A gente não tem resposta. O caso Varginha, assim como a ufologia, os casos famosos da ufologia, eles são divulgados como o tigre, você vai investigar um gatinho. Olha o que esse cara disse. Ele compara o caso Varginha com os maiores casos do mundo, quando você vai investigar é um gatinho. Ou seja, ele quis dizer que o povo fala que isso aí aconteceu, não sei o que você vai investigar, não tem nada. Né? Quais são os famosos casos? Operação Prato. Operação Prato foi divulgado oficialmente pelo Exército Brasileiro poucas partes do que eles têm no acervo, né? Algumas fotos, então, ou seja, foi uma coisa comprovada. Noite Oficial dos OVNIs, áudios oficiais de pilotos de caça da Força Aérea Brasileira. E existem diversos outros casos também. É evidente que
muitos casos, eles realmente não têm uma comprovação. Por exemplo, o caso Rossi, que o povo dá um ibope medonho. O caso Rossi não chega nem perto, você não vê o depoimento de tanta gente como vê no caso Varginha, entendeu? Você vê uma imagem lá do cara lá que foi induzido, né? Foi induzido a dizer que era um balão e tal, mas se tornou, pelo fato da época ser nos anos 50 e por ser um caso americano, ele ganhou grande proporção. A partir daí vieram outros e outros casos, né? Mas isso aí não tem lógico que o cara fala. O cara dizer que os maiores casos da ufologia são os maiores, é lógico que tem evidências, tem relatos, tem marcas de pouso, os ufólogos vão lá e estudam, não é nada criado. Até porque se fosse mentira, os Estados Unidos não tinham um programa de estudos, né, que é investido bilhões por ano para identificar o que são esses objetos. Recentemente, né, de uns tempos para cá, o fenômeno OVNI, discos voadores, seres, aliens, eles têm ganhado mais força porque os Estados Unidos sempre acobertou. Então, aos poucos, eles estão dizendo que há objetos, estão trazendo filmagens, mas eles não dizem o que são, dizem que não sabem o que é. Teve congresso aí americano, né? Teve o congresso brasileiro agora também de ufologia. Então, o cara que chega, que está do lado dos ufólogos, que lutou, chega, vamos supor, dentre 10 ufólogos, o Birajara e ele chega e diz, isso não existe, e não sei o que e tal, muda de opinião de repente, não tem condição. Um cara desse tá com um canal de ufologia pra quê? Pra ganhar engajamento? Só pode ser ganhar dinheiro. Ele mesmo fala nisso aqui. O que tinha ali para sustentar o caso era muito frágil, era um verdadeiro telefone sem fio. É uma coletânea, uma coleção de relatos sem conexão. O cara diz uma coleção de relatos sem conexão. Você olha até na expressão dele. Ele meio que nervoso, meio que tentando induzir. Como é que são relatos sem conexão se a maioria dos relatos, até hoje, de todas as pessoas batem? As meninas viram uma coisa que era similar ao que a dona Terezinha viu e que não sei o que viu, entendeu? Então não tem como ser desconexo. Esses relatos foram unidos, costurados à força e se criou. Ele diz costurados à força, ou seja, é como que as meninas e as pessoas, né, que participaram da época, um senhorzinho que já não tá vivo hoje e morava lá do lado do hospital, que viu, que falou espontaneamente pro Goulart de Andrade também. É como que essas pessoas estivessem induzindo você a acreditar nisso. Então, cara, quem inventou isso aí é o pica das galáxias mesmo. O caso que eu vejo hoje é isso. A ufologia é um comércio, é um negócio como outro qualquer. E que tem gente no Brasil, no exterior, que vive de ufologia, que vende livro, vende... Ele mesmo é porque o João Marcelo, ele não é ufólogo. Ele não estuda, ele não faz conteúdo próprio. Ele pega a coletânea de vídeos que ele sai baixando e posta no canal. Ele ganha muito com isso. Ele ele acabou de se acusar. Ele não tem experiência no assunto, ele não estudou, ele não foi a fundo, ele não dedicou a vida dele a isso. Como Edson Boaventura, como o falecido Claudeir Corvo, como o Vitório Pacatini, como tantos outros. Se o povo quer saber a verdade e o povo quer descobrir, tem que ter ufólogo para estudar isso e a ciência em conjunto. A ciência hoje, ela estuda vida em outros planetas, mas nada comprovado de vidas inteligentes como a nossa, mas estuda. Então eles encontram lá micro-organismos, bactérias no fundo do mar mesmo. Existem vidas animais que estão surgindo agora, que até então não eram conhecidas pelo ser humano. Então, cara, você vê uma série de fatores, centenas de fatores no mundo todo, né? Então quer dizer que todo mundo inventa alguma coisa, vocês podem pesquisar. Existe muita mentira na internet, existe fake news, mas, cara, existe muita coisa verdade. Vocês podem ver aí filmagens de luz, de objetos, né? Relatos. O caso mesmo saiu até na Globo, saiu em diversos locais, vocês podem pesquisar. Na Noruega, né, em Resdalen, onde aparecia luzes e objetos que eram captados por radares, e lá eles instalaram câmeras. Essas câmeras ficam 24 horas, eu acesso aqui o site, de vez em quando a gente consegue visualizar algumas coisas também. Então, cara, o cara chegar assim do nada e falar isso, com certeza esse cara foi induzido aí, ganhou bastante dinheiro aí
pra desmentir. Ele nunca me enganou, o jeito dele. Todo santinho, todo caladinho lá com o Pacatini. Mas o que ele quis fazer foi passar a perna, foi ganhar status, ganhar ibope. Foi isso que ele fez. Revista, vende evento, vende viagem, vende palestra. Ah, cara, mas se não tiver, pô, só se o cara for milionário. Se não tiver como custear, vai quem quer assistir uma palestra, vai quem quer comprar um livro. Ninguém é obrigado, entendeu? Isso não descredibiliza nada. O mundo é um comércio, entendeu? Venturelli viu. Mãe, eu tive que ir. Então, basicamente é isso, cara. A gente foi atrás do Militar 13, inventada, e também teve a influência de um ufólogo da época, que eu prefiro não dizer o nome. Isso aí é crime. Você acusar, né, uma pessoa leviana de que a pessoa está cometendo atos ilícitos, né? Isso aí cabe processo. Se realmente o Pacatini não fez e eles não têm como provar, né? Porque trazer uma testemunha para a televisão que ninguém nem sabe quem é, isso aí acaba um processo multimilionário. Não só com a Globo, que produziu, mas também com eles, né? Que na verdade foram eles que disseram isso aí, né? Para descredibilizar o Pacatini. Cara, se o caso fosse realmente uma coisa pequena e não tivesse essa grande proporção e tanto envolvimento de coisas, né? Poderia até ser, mas não tem condição. Uma mentira, ela não se sustenta por tanto tempo, não. Essas pessoas que eles dizem que foram comprados não passariam mais de 30 anos sabendo que não ganharam nada, né? Que foram ridicularizados por muitas pessoas e mais de 30 anos, aí vem um cara, dois, e dizer que tudo não passou de mentira. Assim como o que o exército falou, não, era um casal de anões, depois disse que era um mundinho. Isso aí, só besta pra acreditar nisso aí, entendeu? Que realmente aconteceu algo. Então, minha opinião é essa. Não tem muito o que mostrar aqui, até por conta de direitos autorais, que eu não tô afim de perder o canal. Já recebemos 2 advertências. Mas é basicamente isso. E tem outro ponto importante também, o qual eles não falaram, que não foi mostrado, né? Teve o relato da Dona Terezinha, que foi a que viu a criatura. E os documentos, né? Eles podiam ter entrevistado a ex-diretora do zoológico. E os documentos que mostraram o laudo da morte dos animais, né? Que foi na mesma semana que as meninas viram. Foi praticamente a mesma substância que estava no corpo do Marco Elixerez. Substância, né? Do que na verdade o dele deu como septicemia, o laudo, né? E só que assim, aí você associa as meninas, o pessoal lá sentiu o cheiro de enxofre, um cheiro que ardia o nariz, odor fortíssimo, pessoas que trabalhavam no hospital. E onde a Dona Terezinha viu no zoológico, que já seria outra criatura, 3 animais morreram, né, em decorrência de substância cáustica, tóxica no organismo, né? Isso aí também não botaram, então quer dizer que isso aí não serve como prova. Então esse documentário aí é só mais um ibope, né, que a Globo quis ter. Não trouxe, deixou muita coisa de lado e no final jogou um balde d'água em cima. Então, se você gosta do caso Varginha, se quiser assistir aí, tá lá na Globoplay. Caso vocês não tenham assistido, eu vou deixar o link para vocês baixar. Eu não vou postar no YouTube, mas vou deixar o link, né? Ou vocês podem estar entrando em contato com a gente aí. Eu vou deixar os 3 episódios completos em Full HD. Vamos lá. Comando da Madrugada, Varginha. Esse pra mim é o melhor de todos. Esse aqui foi um jornalismo feito com muita seriedade. Com muita seriedade pelo Goulart de Andrade.
saudoso Goulart de Andrade e é um dos melhores que tem. Então, muita coisa aqui eles eram pra ter colocado. Dona Terezinha não tá mais viva. Assim, sem poder sair do lugar. Parecia que eu tava grudada no chão. Mas eu não tirei a vista dele. E nem ele tirou de mim. Essa senhora, eu creio que ela também não tá mentindo, não. Ó, você vê aqui, ó. Eu botei nesse vídeo aqui porque eu achei que a qualidade era melhor. Aqui a logomarca João Marcelo. O cara nem ufólogo é. Fica baixando conteúdo e postando como que fosse dele. Vou ver nesse canal. Agora não se sabe. Eles colocaram Dizem para... Tem muita coisa, cara. Vocês pesquisar o caso Varginha. Olha, o povo tem a memória muito curta. A grade puxa o foco. A partir de então o objeto já fica desfocado no filme. Mas os segundos iniciais, antes dela se assustar, é muito interessante. Sugeriria até uma aproximação de close. Aqui nós estamos vendo a lua, o eclipse, aqui o objeto. Veja só. Vocês podem ver que isso aqui foi fitas da época, pô. No mesmo período do caso de Varginha, ó, abril de 96. Então tem coisas que nem que pra você ver assim na internet você tem que sair procurando. Com o ponto de referência da luz da cidade lá embaixo. Caminhou para a direita. Só que ela estava no foco automático. Onde leva você pra almoçar? Eu vi, ando nessas estradas sempre. Pronto. Viu esse a pessoal do criatura, Joló vem também comigo. tava mentindo, igual. Isso aqui a Globo não colocou, poderia ter colocado. 2 viados. 2 viados, né? Essa aqui era a ex-diretora do zoológico lá, onde a dona Terezinha tava, que viu essa criatura. E agora, a gente não pode afirmar que foi... Também não pode descartar. Não, ninguém está afirmando. É. Eu só estou montando um quadrinho de algumas coincidências. Sei. Porque nem eu sou cético, mas também não sou tolo. Então, claro. eu estou só procurando, nessa trajetória, uma observação, porque as pessoas depois, em casa, decidirem lá o que eles imaginam. Primeira foi a morte de um viado na segunda-feira, a jaguatirica na terça. Depois, na outra segunda-feira, o viado. E o Banzeco no domingo. E eu estive aqui no domingo, estava com ele ali, ele estava ótimo. Quando eu cheguei na segunda-feira de manhã, ele estava estirado. Falei, gente, mas por que o Banzeco não levantou? Uma hora dessa ele está levantado, andando. O Vicente falou, ele morreu. Eu achei ele morto hoje de manhã. Falei, mas como? Ele estava ótimo, não tinha nada, né, Márcio? Não tinha nada. Vocês fizeram um biópsia ou não? Fizemos biópsia, isso a gente constatou no viado a presença de uma intoxicação cáustica. Tá? Sem um... Lá do hospital? Aí vocês vão dizer que isso aqui foi tudo mentira, foi invenção dos ufólogos, né? Os ufólogos que mataram os animais. Então, tá aí. Então, galera, é basicamente isso. Eu queria poder conversar um pouco mais com vocês, queria poder dar mais opinião, analisar mais coisas. Mas essa foi a minha opinião sobre o documentário, a minha opinião, a minha visão, né? Cada um tem a sua visão. E é isso, cara, é isso. Continue acompanhando, as coisas estão vindo aos poucos aí, muita gente veio falar, tá falando, uma hora ou outra. Isso aí vai vazar, entendeu? Torçamos para que isso aconteça. Se isso acontecer, ainda muita gente não vai acreditar, vai dizer que é IA, que vai ser uma desculpa agora, né? Com a inteligência artificial que surgiu agora depois de todas essa série de casos ufológicos no Brasil e no mundo durante esses últimos anos depois da pandemia. Não sei se vocês perceberam aí. A IA veio aí, futuramente a gente nem vai saber mais o que é verdade, mas eu creio que logo mais isso aí vai vir. A verdade está lá fora, então deixa teu like e compartilha. E é isso. Deixa teu comentário abaixo aí, se inscreve, que vai vir muita coisa boa. Então, valeu, até a próxima.